vamos então dar início aí ao nosso webinar. Muito bom dia para vocês que nos acompanham a partir de agora. Eu sou Kelly Dias, sou gerente comercial de produtos da Unidade de Gestão Estratégica e vou conduzir o nosso webinar sobre os desafios da área da qualidade em uma instituição de saúde. Eu vou iniciar o nosso webinar abordando sobre esses desafios, então vai ter essa fala inicial e a gente vai também abordar as responsabilidades, os escopos de atuação, os benefícios que a tecnologia traz aí para a área, tá? Depois disso, nós vamos fazer um bate-papo com a Raquel Rezende, que é gerente da qualidade do Centro Oftalmológico de Minas Gerais, e a Isabela, que é gerente da qualidade da Unimed Piracicaba. Raquel e Isabela, sejam bem-vindas ao nosso webinar. É um prazer contar com a participação de vocês. Obrigada, Kelly. Obrigada, Kelly. Prazer é todo meu. Então, tá bom. Há quanto tempo você está no Centro Oftalmológico, Raquel? 5 anos. Sempre atuou na área da qualidade? Sempre atuei na área da qualidade. E você, Isabela, há quanto tempo está na Unimed Piracicaba? Eu já trabalho aqui há 9 anos, comecei na área de auditoria de contas e 2 anos depois eu migrei para a área da qualidade e me apaixonei pela área. Então tá bom, até para quem está nos assistindo poder conhecer as nossas participantes, são clientes MV e hoje se disponibilizaram a trocar experiências com a gente e compartilhar também sobre os desafios que elas têm na área da qualidade. Ao final da minha apresentação, nós vamos responder as perguntas que vão ser enviadas aí por vocês, então fiquem atentos, porque vocês podem ir mandando essas perguntas pela opção que está sendo disponibilizada aí na nossa ferramenta, tá? É importante lembrar que, após as perguntas, a gente vai ter aqui uma divulgação de uma oferta especial para quem estiver participando deste webinar, tá? Então, quem estiver aqui ao vivo vai saber qual é essa oferta que a gente vai disponibilizar hoje aqui no nosso webinar. Então, depois das perguntas eu falo sobre a oferta, né? Então, eu espero que vocês fiquem com a gente aí até o final. E obrigada a todos pela participação de vocês, né? A disponibilidade aí, o tempo de vocês para participarem do nosso webinar. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem pedindo aí para eu mandar um oi ao vivo, né? Aos gestores do Grupo Hospital Conceição. Então, um oi para vocês, né? Muito prazer. E sejam muito bem-vindos também, assim como outras pessoas que estão participando aqui do nosso webinar. Bom, então, para falar um pouquinho sobre esses desafios da área da qualidade, uma instituição de saúde, eu estou compartilhando a minha tela aí com vocês, né? E a gente vai fazer uma analogia com um jogo de xadrez, né? Em relação a essa área, em relação a esse setor, a esse escritório, a essa gestão, né? Que tem aí tantos nomes e uma função tão importante nas instituições de saúde, né? Então, a gente consegue, analogicamente, né? Vamos pensar assim, sobre o pensamento estratégico que essa área, esse setor precisa ter, a paciência, a concentração, né? Prever ações de pessoas alheias, né? Então, assim, o que é que ele pode fazer e o que é que eu tenho que pensar enquanto barreira, né? Então, várias ações que acontecem nesse jogo de xadrez também são ações que acontecem na nossa área da qualidade, que acontecem no nosso dia a dia, né? A dama ou a rainha, aí, uma peça importante, né, que permite ir, vir. Então, a segurança do paciente é isso, essa peça importante. A área da qualidade também é importante, né? As instituições que trabalham com esse setor aí estruturado, com essas pessoas com conhecimento, para disseminar a cultura da segurança do paciente, para trabalhar de forma mais padronizada, né? Com bastante eficiência no seu dia a dia. Então, a gente consegue observar essas semelhanças entre o jogo de xadrez e a área da qualidade, né? E a dama também, eu tenho certeza aí, que grande parte da área da qualidade é composta por mulheres, né? Mulheres poderosas, mulheres com energia, então isso é muito bom. Claro que tem os gestores também, que eu diria que são super-heróis, né? Os homens, mas a gente também tem esse papel importante aí na área da qualidade, tá? Então, é uma área que precisa estar sempre de mãos, né, dadas, vamos dizer assim, sempre muito próximo da alta administração, dos colaboradores de modo geral, né? Então, sempre em sinergia, sempre trabalhando em conjunto com
com essas pessoas para que a gente consiga um resultado. A gente não faz nada sozinho, né? E essa mãozinha também, ela precisa estar aí juntinho com o nosso paciente, né? Considerar a experiência do paciente. Então, quantas mãos a gente tem dentro de uma instituição de saúde que pode fortalecer ainda mais a gestão da qualidade, né? A área, o escritório, o setor, a gestão, enfim, como eu disse, né? Então, é isso. É a gente poder dar as mãos para poder trabalhar estrategicamente dentro de uma instituição. E a gente percebe a importância de uma área da qualidade quando a gente olha para um organograma, né? Quando a gente olha para o organograma e vê a área da qualidade ligada a uma superintendência, poxa, eu diria assim, é um sonho, né? Porque é assim que tem que trabalhar. Se não vier da alta liderança, da alta administração, se não vier, né, de cima, vamos dizer, essa vontade de ter qualidade, de ter segurança do paciente, de trabalhar de forma, né, bem organizada, a gente não consegue evoluir dentro das instituições, né? A qualidade, se ela realmente se tornar um escritorinho lá embaixo, né? Quando você pega aqueles organogramas lindos, aí a qualidade lá no cantinho, tímida, né? Isso dificulta o nosso dia a dia. Então, quando a gente olha assim para o organograma, que a gente vê ali a gerência da qualidade, a área da qualidade, bem próximo à alta liderança, isso fortalece de que essa cultura ela vai caminhar mais rápido dentro de uma instituição, tá? Então, são várias aí as responsabilidades, as atribuições que essa área, que esse setor possui. A gente vai falar de algumas, né? São muitas, acho que a gente passaria a manhã toda aqui falando sobre essas responsabilidades, essas atuações, mas eu vou pontuar algumas que eu acho interessante, depois as meninas também podem trazer outras contribuições, né, em relação à área em que elas atuam, para que a gente possa ir trocando essas ideias, tá? Então, por favor, pessoal, fiquem à vontade para ir colocando as perguntinhas de vocês aí na ferramenta, para que também possa complementar o que a gente está falando, né? Isso é muito importante. Então, claro que aqui eu tenho a minha visão, eu tenho a minha ideia, né? Muito mais aí o que eu penso e o que eu tenho de experiência também da minha bagagem profissional, mas claro, vocês podem concordar e discordar também a qualquer momento. A gente está aqui para fazer essa troca mesmo de experiência, tá? Então, trazendo como uma das atribuições de responsabilidade, a gente tem a questão da disseminação, né? Da implantação da política da qualidade e segurança do paciente. Essa política, ela tem que ser escrita, né? Ela tem que ser elaborada aí junto com a alta liderança. Então, veja só, se ela é uma política, ela é uma diretriz da instituição. E quem guia essa diretriz, né? Quem escreve, quem descreve essa diretriz? É a alta liderança. Então, a qualidade, ela apoia na descrição dessa política, com certeza, mas depois para fazer a implantação, para acompanhar a efetividade dessa política, né? Como é que estão sendo as ações, no dia a dia, ali nas reuniões, lembrando sempre, né, pessoal, lembrando da nossa política da qualidade, por que é que a gente está aqui, para quem que a gente trabalha, qual a nossa finalidade, né? Falando de segurança do paciente. Então, a política, ela é aí trabalhada pela área da qualidade desta forma, né? No sentido aí de implantar, de capacitar, de disseminar essa política da qualidade e segurança do paciente. Outra atribuição importante é a capacitação no uso de ferramentas da qualidade, né? Então, o pessoal da qualidade tem esse conhecimento em relação às ferramentas, buscam esse conhecimento e compartilham esse conhecimento, né? Então, não adianta chegar para um gestor e dizer, olha, teve aí um problema, faz o diagrama de Chikawa. Se ele não tiver o conhecimento, ele não vai fazer um bom diagrama de Chikawa, não vai fazer um plano de ação que vai ser efetivo e tudo mais, né? Então, a importância de vocês compartilharem o conhecimento de vocês, a área da qualidade, com os gestores, com os colaboradores, para que essas ferramentas da qualidade, de fato, elas possam ser utilizadas da forma correta, né? Muitas vezes a gente vê planos de ação que não são efetivos, ou utilização de ferramenta que não cabe naquele contexto, né? Poderia ser uma outra, enfim. Então, a importância desse time ter o conhecimento das ferramentas e compartilhar, apoiando a operação na utilização dessas ferramentas, né? Em relação aos processos, então, a gente tem muito aí, a qualidade, ela tem muito papel de apoio, né, gente, nas ações. E muitas vezes a gente encontra o contrário, a gente encontra a qualidade fazendo tudo, né? É o que eu brinco de mão na massa, né? E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. A gente tem uma
corresponsabilidade com os gestores das áreas, né? Então, não é tudo a qualidade. A qualidade, ela pode estabelecer aí uma sistemática para mapeamento dos seus processos, ajudar na escolha dos indicadores corretos, né, para poder fazer aí a medição, mas assim, ela vai fazer tudo? Ela vai fazer o todo? Não, ela tem sempre que envolver os times, envolver os gestores, envolver a equipe multi, né, em todas as ações que eles estiverem fazendo. Se vamos mapear processo, vamos juntos, né? A qualidade pode trazer ali a estrutura do mapeamento de processos, como é que vai ser, se vai utilizar esse POC, se vai utilizar uma outra ferramenta, né? Enfim, essas definições, né, de que ferramenta vai ser utilizada, como vai trabalhar, pode ser feito aí com a qualidade. Mas na hora de colocar a mão na massa, de vamos descrever quais são os processos estratégicos, quais são os de apoio, quais são os primários, né, sempre envolvendo os times. Então, isso é um grande desafio, né? Se fosse para eu dizer um desafio já neste momento, eu diria para vocês que engajar os colaboradores é um grande desafio. Né? As pessoas, muitas vezes, eu brinco que elas estão de peito fechado, né? Não está de peito aberto ali para receber aquele novo modo de trabalhar, aquela nova formatação, né? Então, é bem difícil. Engajar os colaboradores no dia a dia das ações da qualidade se torna bem difícil, né? E para falar do benefício, né, que esse setor trabalha em relação à segurança do paciente. Claro que existem tantas outras responsabilidades, atuações em que esse setor colabora, mas eu diria que a gestão de riscos é um dos grandes, né, uma das grandes ações que colaboram aí em relação à segurança do paciente. Então, a área da qualidade, o setor da qualidade, a gestão da qualidade, ajudando nesse mapeamento de riscos, trabalhando de forma preventiva, né? Então, olhando ali para aquele cenário, quais são os riscos que nós temos, quais são os fatores contribuintes que nós temos, quais são as barreiras que nós temos, né? As práticas de controle, como a gente pode ter algum indicador que a gente pode atrelar a este risco para que a gente possa acompanhar a evolução desse risco, né? Fazendo também a sistemática de notificação dos eventos, dos incidentes, das ocorrências, das não conformidades, né? Então, toda a organização deste trabalho, ela acontece a partir da qualidade, né? Mas são os gestores, são os colaboradores no dia a dia que desenvolvem tudo isso. Então, se a gente for falar, por exemplo, de implantação das metas de segurança do paciente, né? Então, a meta 1, identificar corretamente o paciente. Quem faz isso? São os colaboradores, são aqueles que atendem os nossos pacientes, né? E os nossos pacientes também podem ajudar. Então, olha, estou sem a pulseira de identificação, olhar se o nome está correto, né? Então, assim, a qualidade pode implantar as metas, né? Trazer esse conhecimento para os gestores, para os colaboradores, para o paciente, inclusive, mas no dia a dia, são as pessoas nesse compartilhamento de responsabilidade que fazem a ação acontecer, né? Então, importantíssimo ter gestão de riscos de forma preventiva, de forma ativa na instituição de vocês, né? Uma outra responsabilidade aí, uma outra atribuição, né, e também parte da área da qualidade são as auditorias, né? Então, a gente precisa ter aí, estabelecer auditorias internas, auditorias clínicas, né? Tá sempre de olho no que está acontecendo. E fazendo com que as pessoas participem, né? Não precisam sentir medo de auditoria. Se a instituição tem medo de auditoria, ela não entendeu ainda qual é o papel da qualidade, né? Então, a auditoria, ela tem que ser assim, olha, seja bem-vindo ao meu setor, né? Veio aqui para me ajudar. É assim que as pessoas têm que se sentir. E até mesmo contar quais são as dificuldades dela. Então, eu sempre tenho uma imagem que eu uso nas minhas apresentações, que é um gatinho, aí ele está olhando no espelho e aparece um leão, né? Muitas vezes a auditoria é vista dessa forma. Quando a gente está chegando no setor, você pode chegar toda boazinha, né? Toda na boa intenção ali de vir para ajudar, vir para contribuir, as pessoas te enxergam como leão, né? Lá vem ela olhar tudo que eu estou fazendo. Então, a gente precisa cada vez mais ir quebrando essa imagem, né, de que é algo ruim, de que a auditoria vem para pegar os problemas e etc. Né? Então, assim, trazer a ideia de que, olha, se a gente está olhando,
é porque a gente quer contribuir. A gente quer contribuir para a sua segurança enquanto colaborador, importantíssimo frisar isso, né? Contribuir para a segurança em relação à imagem da instituição, então o que a gente pode trabalhar preventivamente e contribuir para a segurança do paciente, né? Então, a auditoria também aí como uma das estratégias e do papel da qualidade. Gestão de documentos, né? Então, estabelecer aí essa sistemática da gestão de documentos em relação à validação, elaboração, padronização dos documentos, né? Algo tão importante. Como é bom a gente ter as coisas padronizadas, a gente ter fluxo, workflow de aprovação dos documentos, não cada um criar um documento com a carinha que quer, da forma que quer. A gente poder centralizar esses documentos, poder disponibilizar os documentos, né, de aqueles que são públicos, os documentos que são da área. Então, tudo isso faz parte aí da qualidade em acompanhar todo esse gerenciamento. É a qualidade que vai fazer a aprovação? É a qualidade que vai fazer a elaboração? Depende, né? Depende se for um procedimento, uma instrução de trabalho da área da qualidade, sim. Né? Provavelmente, se for um protocolo, ela vai contribuir, mas alguém vai escrever este protocolo, se for um protocolo ligado aí, por exemplo, à parte médica ou à parte da enfermagem, se tiver um enfermeiro da qualidade para contribuir ou para elaborar. Então, isso é muito relativo, né? O momento de atuação ele é muito relativo, mas o papel da qualidade em si é ajudar nessa sistemática de gestão de documentos, que é muito importante nas instituições, né? É muito comum a gente chegar na instituição e perguntar assim, olha, quando é que foi feito a limpeza da caixa d'água? E aí fica todo mundo perdido, né? Esse documento tá na CCH, não, tá com a engenharia, não, tá na parte de manutenção, né? Então, se a gente consegue centralizar esse documento, mesmo controles de documentos externos, né? Para que a gente possa ali lembrar de que a limpeza da caixa d'água vai vencer, de que eu tenho um documento que tem controle de validade, né? Uma dedetização, uma desratização, um alvará, uma licença, a gente também possa trabalhar a gestão desses documentos externos para que eles não percam aí as suas datas de validade, tá? A questão dos protocolos, né? Então, tão importante os protocolos institucionais, os protocolos ligados às doenças prevalentes, enfim. Então, como que a gente vai acompanhar, né, esses protocolos? Como é que a gente vai fazer essa gestão dos protocolos? Como que a gente trabalha no dia a dia para este monitoramento em relação aos protocolos, né? Então, a qualidade também tem esse compromisso de acompanhar, né, apoiar na questão dos protocolos, né, na questão dos desfechos aí em relação aos protocolos. Então, é extremamente importante que tenha protocolos institucionais, que tenha um monitoramento desses protocolos e que vocês da qualidade possam ajudar nesse sentido, né? Outra atribuição importante, né, são aí os processos de acreditação. Então, a qualidade, ela coordena esses processos de acreditação, envolve, engaja as pessoas, apoiados pela alta liderança, né? Então, um processo de acreditação precisa ser apoiado pela alta liderança. Senão, né, torna-se aquele pavor, aquele pânico. O pessoal vem vindo e é para qualidade, e é para acreditação, e tem que fazer, e tem que... Não, as coisas elas têm que ser construídas, né? As pessoas precisam entender que aquilo faz sentido no seu dia a dia, né? Então, essa coordenação do processo de acreditação, ela precisa ser mais leve, muitas vezes, né? A gente tem que mostrar para as pessoas, olha, isso é importante por quê? É importante para a sua segurança, é importante para a instituição, é importante para o nosso paciente, é importante para uma gestão, né? Então, a gente precisa trazer um processo de qualidade aí, de forma que faça sentido para as pessoas no seu dia a dia, né? E não seja assim, mais trabalho, mais coisa para fazer, né? Não, no dia a dia a gente vai construindo. Então, essa construção, a consequência é uma acreditação. Então, de tudo que a gente falou aqui, claro que tem muito mais, né? Cabe a gente falar sobre planejamento estratégico, né? O apoio no desdobramento do planejamento estratégico, cabe a gente falar sobre os indicadores, né? Então, quais são os indicadores certos para cada área, para cada processo, para o planejamento, para a estratégia. Então, tem muitas responsabilidades, muitas atribuições, por isso que eu digo, né? É uma peça importante aí
nesse nosso tabuleiro, vamos dizer assim, né? Vamos considerar o tabuleiro a nossa instituição, vamos considerar ali a dama a nossa área da qualidade, uma peça importantíssima, permeando aí toda a instituição, tá? E o uso da tecnologia. Como é que pode apoiar em relação à área da qualidade, né? Então, a gente falou aqui de várias ações, várias atividades que a área da qualidade faz, e a gente precisa, muitas vezes, do apoio da tecnologia para tudo isso. Kelly, mas eu faço tudo isso de forma manual e faço muito bem. Ok, né? Mas o tempo que você tem para fazer isso tudo de forma manual, dependendo principalmente do porte e perfil da sua instituição, você poderia estar gastando mais presente na assistência, por exemplo. Então, a qualidade, ela não pode ficar no escritório dela lá, sentadinha só. Ela tem que estar presente na assistência. Ela tem que estar vendo ali o que é que está acontecendo, o que é que pode melhorar nos processos, né? Será que o que a gente está fazendo precisa ser revisto? Será que esse documento, ele não está claro para as pessoas, por isso que a gente está tendo aí notificações, né? Então, sempre nesse sentido, para que a gente possa enxergar a tecnologia como um apoio. E claro, gente, a gente também tem que fazer com que as pessoas que vão usar a tecnologia também entendam a essência dessa tecnologia, né? O quanto ela está ajudando no seu dia a dia. Às vezes a área da qualidade encontra uma tecnologia muito boa para fazer toda essa gestão, mas as pessoas lá na ponta não se encantam com aquela tecnologia, né? Tem muitas telas, muitos cliques, e isso dificulta. Então, é importante que todos, né? Claro que a gente não consegue agradar gregos e troianos, digamos assim, mas é importante que tenha uma boa adesão de quem vai utilizar a tecnologia no dia a dia, tá? Então, o que a gente sempre propõe aí para os nossos clientes, e quem não é cliente, seja muito bem-vindo, né? É a utilização da tecnologia nesta área aí da qualidade. Então, a gente pode ter os indicadores em gestão à vista em tempo real projetados nos televisores, então ajudando a própria operação. Então imagina você lá na sua unidade com um televisor acompanhando quem são os pacientes que têm exame de laboratório, que têm exame de imagens, que estão em protocolo, quais são os riscos, se está em jejum, se tem alguma barreira, né? Então, você poder acompanhar esse todo no seu dia a dia facilita muito a gestão, né? A gente não tem que ficar buscando, lendo todo o prontuário para saber aqueles pontos principais, aqueles pontos chaves ali, por exemplo, da assistência. Ou até mesmo para a própria gestão, né? O faturamento financeiro, poder acompanhar em tempo real o que é que está acontecendo, tá? Nós temos as soluções de gestão estratégica e gestão da qualidade, e a gente vem trabalhando fortemente na questão dos aplicativos, tá? Então, para quem é cliente MV e está nos acompanhando, a partir da versão 10, a gestão estratégica, a gestão da qualidade, a gente tem todos os módulos ali em mobile, tá? Estou mostrando para vocês uma tela aqui, onde tem o planejamento estratégico em conceito de BSC, os indicadores, gestão de projetos, gestão de documentos, gestão de ocorrências e gestão de riscos. E o que é que a gente quis com o aplicativo? Tentar tirar cada vez mais esse tempo que vocês utilizam aí para fazer as ações, tá? Então, através do aplicativo vai ser possível vocês acompanharem ali os indicadores estratégicos do BSC, como está aparecendo aí na tela para vocês, os KPIs, então qual é a meta e qual é o valor atingido, né? Então, fazendo aí mais a parte de monitoramento. A gente não vai conseguir fazer tudo pelo aplicativo, abrir plano de ação para o indicador e tratar tudo, mas a gente consegue minimamente ali na palma da mão estar acompanhando o que é que está acontecendo em relação aos indicadores, aos projetos, né? Ao percentual de atingido daqueles projetos ali que são da responsabilidade de vocês que estão acessando, a gestão de documentos. Então, se tem documento ali que eu posso ler, né? Então, eu baixo esse documento no meu celular para realizar a leitura. Auditoria de risco, né? Então, é um outro tempo que a gente tinha aí, que eram as pessoas indo para a área com a prancheta, com o papel, né? Então, ali gerava ali o desperdício do papel, o desperdício ali depois de tempo também, né? Porque ele tinha que pegar esse papel, depois imputar essa informação no sistema. Então, a gente conseguiu também trazer a auditoria das barreiras, né, do risco, para dentro do aplicativo. Então, vocês vão para a área ali com o processo e com as barreiras, vão dizer se utiliza parcial ou não utiliza, e de acordo com a avaliação de vocês, isso já é levado para o sistema
e já é posicionado os riscos lá na matriz de risco, tá? Então, isso foi um grande ganho aí em relação a essa auditoria das barreiras, tá? E gestão de ocorrências. Então, de onde vocês estiverem, vocês poderem fazer ali a ocorrência, tirar uma foto, né, como está aparecendo aí na imagem, e mandar isso para o sistema também, tá? Então, qualidade, estratégia na palma da mão de vocês ajuda muito, né? Esse apoio da tecnologia vai ajudar bastante o dia a dia de vocês e essas ações todas, né? Essas atribuições todas que vocês têm enquanto qualidade aí de uma instituição. A gente colocou, e aí para os clientes MV, a gente colocou a parte de ocorrências dentro do PEP, tá? Então, vocês conseguem trazer a ocorrência, como está mostrando aí na tela para vocês, do lado esquerdo, né? Lá embaixo tem estratégicos. Vocês conseguem, a partir daí, já abrir a ocorrência dentro do prontuário, tá? Então, para que a gente não tenha que sair do prontuário, abrir o sistema de gestão estratégica, né? Vocês conseguem colocar o nosso sistema dentro do PEP. Isso está ajudando bastante também as instituições. E é o que eu estou dizendo, tecnologia aí como um apoio no dia a dia de vocês, tá? Então, a minha fala inicial, a minha introdução, eu fui breve aqui, porque eu gosto muito da área da qualidade, acho que se eu fosse falar, eu ficaria o dia aqui, sou apaixonada, encantadíssima, né? É propor para vocês pensarem sempre fora da caixa. O que é que eu faço hoje e o que é que eu posso fazer melhor? Né? O que é que o mercado está fazendo? O que é que a tecnologia está fazendo? O que é que eu consigo mudar no meu dia a dia, nas minhas ações, nas ações dos meus colaboradores, né? Na essência, na cultura da minha instituição. Então, a gente sempre precisa pensar fora da caixa, né? Continuar fazendo exatamente como a gente faz, a gente sempre vai ter o mesmo resultado. Então, muitas vezes, para ter um resultado diferente, a gente precisa sair da caixinha e olhar o que está acontecendo. Então, a proposta da MV com esse webinar é que a gente faça exatamente isso, né? A gente saia da nossa caixa, a gente saia lá do nosso cantinho e venha ouvir um pouquinho, né? O que é que a MV está fazendo, o que é que os nossos clientes estão fazendo, o quanto eles estão se sentindo apoiados em relação a isso, para que a gente possa trocar essas experiências. Isso é muito importante, né? A gente convidou hoje a Isabela e a Raquel, mas amanhã pode ser qualquer outro aí de vocês que usem as nossas soluções ou que queiram compartilhar uma experiência de vocês aí do dia a dia, tá? Então, a minha proposta é essa, para que a gente pense fora da caixinha mesmo, para que a gente faça diferente, para que a gente contribua, a gente cada vez mais com a segurança do paciente, né? Aquele paciente que está lá hoje pode não ser da sua família, amanhã pode ser você, pode ser um ente querido. Então, como é que você gostaria que essa pessoa tivesse, né, de cuidado, de assistência no hospital? O quanto que a gente da área da qualidade, muitas vezes, quando vai acompanhar alguém que está internado, fica quase com urticária, né? Ai, essa pessoa entrou e não higienizou a mão. E a gente tem que ajudar, né? A gente tem esse conhecimento, então por que não ajudar? Por que não dizer, né? Olha, higieniza a mão, passa ali o alquinho, né? Antes de tocar aqui no paciente. A gente tem que participar dessa assistência, a gente tem que aproveitar a nossa experiência, a gente tem que aproveitar todo o nosso conteúdo, nosso conhecimento e compartilhar também com as outras pessoas. Então, a minha sugestão é que as pessoas da área da qualidade possam compartilhar suas experiências. Às vezes, tem instituições que fazem, assim, ações brilhantes, né? Mas não compartilham. Então, assim, vamos gritar um pouco mais, vamos contar um pouco mais. E a MV pode ser um canal para vocês, para que a gente possa ir com os nossos clientes e pessoas que também não são clientes, mas que com certeza podem vir a ser nosso cliente também, possa ser um parceiro da gente na atuação da gestão da qualidade, tá bom? Então, agora eu vou iniciar, né, uma conversa aqui com a Raquel e com a Isabela, para que a gente possa compartilhar ainda mais, né, o conhecimento, inclusive, que elas têm. Por favor, utilizem aí a ferramenta de perguntas para questionar o que vocês precisarem, tá? Vamos lá. Quero agradecer, então, imensamente a Raquel e a Isabela pela participação no nosso webinar. E vou iniciar, então, as perguntas tanto as perguntas que eu fiz, elaboradas aqui, então eu estou com um roteiro aqui para fazer essas perguntas para vocês, quanto as perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Então, por favor, fiquem à vontade aí para fazerem essas perguntas aí através da nossa ferramenta,
tá? Eu gostaria que vocês comentassem como é a estrutura da área da qualidade do Centro Oftalmológico e da Unimed Piracicaba. Quem pode começar? Posso começar. Kelly, então, o Centro Oftalmológico, a estrutura é formada, então, pela gerente de qualidade. A gente tem 2 colaboradores que atuam na área, né, em apoio aí. E acontece da seguinte forma, uma coisa que você pontuou, eu acho super importante, é a questão de transmitir o conhecimento. Por quê? Se a qualidade, ela monopoliza ou se ela centraliza muita informação, isso não consegue ser disseminado pela instituição. Então, assim, o nosso perfil de trabalho, a nossa atuação e a nossa equipe, ela tem muito intuito disso, de transmitir o conhecimento e, assim, o gestor, ele servir de apoio, de ferramenta para disseminar para o restante da equipe. Então, a gente trabalha muito dessa forma, com a responsabilização pelas atividades, pela criação de procedimentos, gerenciamento dos indicadores e etc., pelo gestor da área. Então, eu acho que é dessa forma que a gente atua aqui no Centro Oftalmológico e eu acho que tem sido bem produtivo. Bacana. Isabela? Bom, aqui em Piracicaba, na Unimed, hoje nós somos em 5 meninas, tá? Mas eu comecei sozinha. Acho que a câmera sumiu aí. Bom, eu vou continuar falando, tá? E atuei há 2 anos sozinha, depois a equipe foi tomando forma por conta das exigências, por conta das necessidades e das certificações que a gente foi conquistando. Então, eu tenho até uma coordenadora que é uma psicóloga, que ela ajuda muito por ser psicóloga, principalmente na época de auditoria, né? E tem uma analista e eu tenho 2 assistentes. Uma é técnica de enfermagem e a outra é formada é tecnóloga de qualidade. Então, é assim a formação da nossa equipe hoje aqui em Piracicaba. Bacana, legal. Em relação à acreditação, tanto o Centro Oftalmológico quanto a Unimed Piracicaba são nível 3 da ONA, né, Raquel? Vocês aí. Sim. A Unimed Piracicaba tem o hospital e tem a operadora, né, Isabela? Que também Isso, são acreditados. Acho que a Isabela caiu aí. No hospital a gente é nível 3, na operadora a gente seja nível 1. Esse ano a gente está com o projeto da ISO e depois, no final do ano, a gente vai tentar a acreditação da APS e partir para projetos de acreditações internacionais. Muito Aqui legal. no Centro Oftalmológico, a gente tem a ONA nível 3 também, e a gente tem a ISO, né, 9001-2015, e a pretensão agora também é em busca aí das certificações internacionais para o próximo ano, 2020. É isso aí, não pode parar, né? O que tem de bom é o que eu disse, né? É pensar fora da caixa. O que tem de bom, o que está acontecendo lá fora, inclusive, a gente poder trazer. Então, se eu tenho a possibilidade de trazer um modelo internacional para dentro da minha instituição, por que não, né? Então, acho que isso é bem bacana, isso também é desafiador, né? É desafio para a gente. É o que eu disse, a gente fica ali, né? Já conquistei o nível 3 e agora? O que mais tem que eu posso fazer? Né? O que mais eu posso agregar aqui no meu dia a dia? Isso é bem interessante e eu sempre admiro muito, né, as pessoas que estão sempre nessa busca incessante aí por ser melhor, por ter uma qualidade, por ter uma segurança diferenciada, né? Durante a minha apresentação, eu trouxe alguns desafios enfrentados pelo setor, né? Como a dificuldade em fazer gestão de documentos, controlar os planos de ação, os indicadores, a questão de processos e tudo mais. No cenário da instituição de vocês, qual o principal desafio? Você pode comentar, Raquel? Posso. Olha, como você disse, o sistema, ele apoia muito a gente nessa questão de gestão documental, principalmente no que tange a segurança, né, de não ter essas versões salvas em muitas pastas. Eu sei que existem pessoas que fazem, né, como você disse, gestão da qualidade muito bem aí, né, também por pastas e tal, mas depois que a gente implementou essa ferramenta, a gestão de documentos, isso se tornou mais seguro, a confiabilidade da informação, então foi mais seguro. O desafio é justamente a gente conseguir fazer com que as pessoas, elas façam as atualizações da forma que tem que ser, que eu acho que é importante, né? Importante deixar claro que um procedimento, ele é padrão, mas ele não é estático, né? As informações, elas se alteram ao longo do tempo, isso é completamente normal. O desafio principal é
fazer com que essas informações sejam atualizadas constantemente, igual cada instituição tem suas regras, mas aqui a gente faz revisões obrigatoriamente anuais dos documentos controlados, né, todos, ou a qualquer alteração. Então, acho que é um desafio fazer com que ainda as pessoas, elas linkem, e a gente trabalha isso constantemente. Se mudou agora, eu não preciso esperar a revisão anual para poder fazer essa alteração no sistema, né? Então, esse é um desafio que a gente vem trabalhando sempre nessa conscientização, principalmente com a operação, né? A operação, ela está diretamente ligada ao processo, então, se mudou alguma coisa, até para ela sinalizar para o gestor, olha, esse processo mudou, a gente precisa alterar lá. Então, esse trabalho aí com a operação tem ajudado muito nesse ponto aí, que é um desafio. Bacana. E para você, Isabela, qual o principal desafio? São muitos desafios nessa área, né? Desde o começo, assim, é muita mudança de cultura e toda mudança gera angústia nas pessoas, principalmente nas pessoas que já trabalham há muito tempo na organização. Inúmeros desafios, poderia ficar falando aqui até domingo. E aí eu acho que a alta liderança é um desafio, você envolver a alta liderança, como todos os outros níveis hierárquicos, porque você tem que falar a linguagem que eles entendem, eles têm que entender que não é um trabalho da qualidade para a qualidade, que não é a qualidade que está pedindo para fazer, é simplesmente a operacionalização do que se chama gestão. Eu falo que a qualidade, ela é até com a SAP, né? Ela interpreta conceitos de gestão e ela direciona as pessoas a executar tudo isso. A partir do momento que as pessoas, os coordenadores, gestores, a alta liderança conseguem trabalhar diante das ferramentas, tudo fica mais claro. Por quê? Você tem uma padronização, você garante a rastreabilidade, você tem dados importantes para tomar decisões, você gerencia riscos, você trabalha de uma forma proativa e o sistema acaba contribuindo com tudo isso. Porque chega uma hora, você pode fazer tudo na mão, no Excel, todo mundo começa assim, é difícil você já começar com o sistema. Mas chega uma hora que a exigência é tão grande e que você vai querendo cada vez mais certificações, porque uma acaba completando a outra, que não tem mais como você fazer na mão. Você tem que ter um sistema que te auxilie. E hoje o sistema da MV facilitou muito o nosso trabalho. A gente, não é fácil, não é uma coisa rápida, é algo que demora mesmo para ser construído, mas depois até o seu raciocínio fica mais claro, e as pessoas, usando o sistema, elas conseguem aplicar a ferramenta na prática, porque o sistema é autoexplicativo. Então, até os conceitos ficam mais claros para todos na organização. Não tem como não evoluir para um sistema mesmo, conforme vai crescendo aí as exigências, a instituição, dependendo das normas que vocês queiram. Então, para nós foi muito ganho, assim, essa questão. Ajudou muito e está deixando os desafios mais tranquilos. É isso aí, essa é a ideia, né? Que torne mais leve, como eu disse, né? Por que não ser mais leve? Tem uma pergunta aqui. Qual a melhor forma de criar uma cultura de segurança nos colaboradores? Que dicas vocês nos dariam? Olha, eu acho que o principal ponto para qualquer ferramenta de gestão da qualidade, e principalmente para criar essa cultura neles, é fazer eles verem sentido naquilo que está sendo utilizado. Eu acho que a única forma, aliás, de fazer com que uma pessoa ela se engaje, né, principalmente a operação, é mostrar o sentido daquilo que ela está fazendo, de por que ela está fazendo aquele checklist de segurança, de por que ela está identificando. Então, aqui no Centro Oftalmológico, eu faço geralmente uma semana da qualidade, né, onde a gente aplica de uma forma super dinâmica todas essas ferramentas, né, com brincadeiras mesmo. Então, acho que as pessoas se engajam, elas ficam assim, virou uma coisa que elas ficam aguardando chegar, porque elas conseguem visualizar de uma forma assim muito didática a importância e os resultados que aquilo que ela está fazendo lá na pontinha traz de resultado para a estratégia da instituição, para a alta direção e para o setor dela. Então, o ponto-chave que a gente tem que focar é fazer com que eles vejam sentido naquilo que está sendo feito, e não por imposição.
né? Faça porque você tem que fazer, ou faça porque a gente vai ter auditoria, ou a gente vai ter certificação, de forma alguma. Como a Kelly disse, a certificação ela precisa ser uma consequência de um trabalho bem feito, né? Então, a gente sempre, até na última a gente usou, nós somos a excelência, né? Então, assim, não precisa que a certificação ela é uma consequência, vem e comprova isso, mas nós já somos a excelência naquilo que a gente entrega em todos os momentos, né? Desde a base até a alta administração. Então, é isso. Tem que fazer sentido para eles, tem que fazer sentido para todo mundo. Envolvê-los. Eu acho que é por aí. Perfeito. Isa, você quer contribuir? Como criar essa cultura aí nos colaboradores? Essa cultura é um dos maiores desafios, principalmente quando acaba atingindo os médicos, né? Porque os colaboradores acabam entrando nessa filosofia quando eles realmente se sentem parte do negócio e que a qualidade realmente está nas ações deles. O nosso slogan é: a qualidade está em mim. E depois, para as partes interessadas, a qualidade está em nós. Então, a gente atinge a comunidade, a gente atinge os fornecedores. Então, a gente usou esses dois pronomes aí para as pessoas realmente se sentirem parte. Agora, quando se trata de médico, é tão difícil. Mas, a partir do momento que você vai deixando claro os conceitos, aplicando de uma forma que seja uma cultura justa, seja algo que tenha resultados, você consegue ir trazendo mais pessoas para perto, entendeu? Mas eu acredito que é um desafio, tem inúmeras formas de fazer, né? Muitas campanhas, treinamentos, envolvimentos, mas todos realmente, como a Raquel falou, eles têm que participar dessa construção, porque senão eles não fazem parte mesmo da essência do que é a gestão da qualidade na organização, fica muito longe para eles. Então é uma conquista mesmo, né? Só complementando a fala da Isabela, o corpo clínico, o médico, ele muitas vezes acaba sendo o vilão da história, porque a gente precisa realmente envolvê-los, é um pouquinho mais difícil. Só que eu acho que é um paradigma que a gente precisa quebrar. Então, sempre que a pessoa, eu vou em algum lugar que fala, mas isso é um médico, a gente fala, não. Então, a gente precisa orientá-los, porque eles não têm essa formação na medicina. E é um ponto que a gente identificou e está trabalhando muito aqui também, que é justamente envolver o médico em algumas construções que a gente está fazendo, começando pelos coordenadores de clínica. Então, também é um trabalho de formiguinha, mas tem sido funcional para quem tem essa dificuldade, aí é mostrar para eles o sentido da gestão, porque realmente é uma coisa assim, obscura para eles, né? Para aqueles que não estão envolvidos, às vezes não fazem parte da alta gestão, eles se sentem um pouco assim de fora do processo, isso acaba fazendo com que eles não contribuam. Então, quando a gente consegue envolvê-los de alguma forma, pedir opinião para a construção, eles se sentem envolvidos, e eu te falo que quando eles entendem, eles levam bem a sério a questão. Então, eu acho que é envolver também o corpo clínico aí. Com certeza, a Raquel está corretíssima, porque quando eles realmente querem fazer parte e entendem, o conceito fica claro, eles agregam muito. O corpo clínico, assim, ele agrega muito até no raciocínio, assim, para você fazer um desfecho, mas toda a equipe multidisciplinar. Eu realmente acho que hoje em dia, aqui na minha instituição, tem muito médico participando, a diretoria está cada vez mais utilizando aí a questão da importância da qualidade, até no futuro para remuneração, esse vai ser o caminho. Então, não é um caminho sem volta, é o que todo mundo fala, a qualidade é um caminho sem volta, que acaba fazendo parte mesmo aí do alicerce de qualquer instituição que queira se manter no mercado. É isso mesmo, muito legal a contribuição de vocês aí. Tem mais algumas questões aqui, deixa eu só abrir, tem bastante, provavelmente a gente não vai conseguir responder todas aqui, né? Mas a gente depois encaminha para vocês por e-mail, tá? A Elana Mello está dizendo, bom dia, tem um grande desafio de implementar ações de promoção da qualidade com a equipe de higienização da instituição em que atuo. Muitos conflitos interpessoais e falta de comunicação interferem na prestação do serviço, comprometendo a qualidade do setor. Gostaria de algumas orientações e dicas. Eu acho que essa pergunta vem muito em direção ao que a Raquel e a Isabela colocaram, né? Do envolvimento, de se sentirem parte, né? E ela colocou a higienização aqui, eu lembrei de uma história, quando eu trabalhava no hospital, de uma pessoa da higiene que ia trabalhar com anel, né?
E a gente sempre dizia, a RDC, né, as questões aí em relação à segurança, e ela nunca entendia, assim, né, não entendia e gostava daquele anel e tudo mais. Até que um dia a gente disse para ela, né, que naquele anel ela estaria levando várias bactérias para casa dela, para os filhos dela, e que eles poderiam ficar doentes, inclusive, né? Gente, foi fantástico. Nunca mais ela veio com o anel para a instituição, que fez sentido para ela. Ela entendeu que aquilo levaria para a família. Então, olha só, né? As pessoas que eu amo, eu mesmo estou levando bactéria para minha casa, né? Então, são essas ações que ajudam a trazer as pessoas para perto, a envolvê-las nessa atividade que você quer fazer, tá, Elana? Então, acho que as meninas pontuaram bastante aqui sobre isso, de forma bem interessante. Perguntaram também em relação ao aplicativo, né? Então, clientes MV aí a partir da versão 10 podem baixar o aplicativo aí pela Google Store, né? E pela Apple também, e abrir um ticket lá para nossa unidade para que eles possam fazer as configurações para vocês, tá? Então, ticket e baixar o aplicativo, ok? Kelly, como que pesquisa para quem for baixar? Acho que é importante você colocar. Como que você pesquisa? Tá como gestão estratégica. Gestão estratégica. Isso, deixa eu só confirmar aqui rapidinho, mas está como gestão estratégica. Deixa eu só ver se eu consigo abrir. Isso, MV Sistemas Estratégicos. Okay? Complementando o que você falou em relação à pergunta da Elana, é o seguinte, a linguagem que a gente transmite informação para o pessoal da higienização ou para pessoas mais operacionais, ela tem que ser um pouquinho diferente, né? É o que a Kelly falou, de uma forma que elas entendam, ou talvez usando exemplos igual que a Kelly deu, seja a maneira mais fácil de você chegar até eles. Bacana. O André Francisco nos pergunta assim, meninas, na estrutura da gestão da saúde, se avalia a relação das propriedades físicas e organizacionais do local, onde o cuidado é oferecido, o número e treinamentos dos profissionais de saúde e os equipamentos disponíveis. Eu não consegui entender a pergunta dele. André, depois se você puder escrever de uma outra forma para que a gente possa entender, não sei se vocês conseguiram a essência da pergunta, alguma coisa nesse sentido. Acho que ele queria dizer sobre infraestrutura, né? É isso. Deixa eu ver o outro aqui. Bom dia, sou da Santa Casa de Itabuna e já possuímos o PEP, os módulos de gestão da qualidade também. Gostaria de saber mais explicações a respeito do aplicativo, para que já possuímos os módulos. É gratuito? É gratuito, tá? Então, a partir da versão 10, como eu disse, vocês já têm direito a esses aplicativos que eu mostrei aqui, tá bom? Danilo Geraldelli, diretor executivo. Sou diretor de recursos próprios da unidade de Rondonópolis. Pergunto, qual o tempo de maturidade do setor de qualidade dentro de uma instituição, independente do seu tamanho e complexidade? Bem interessante essa pergunta, né? Quanto tempo leva para esse setor, diante de todas essas atribuições, atuações, ter uma maturidade em que ela consiga transmitir isso até para os colaboradores, né? Olha, é o seguinte, como a Isabela falou, aqui no Centro Oftalmológico, quando eu entrei, era bem diferente a cultura relacionada a isso. Também era só, até um ano atrás, inclusive, eu atuei sozinha. E é o seguinte, depende muito da forma como isso é conduzido, né? Eu acho que a qualidade, ela não pode ter um papel centralizador, ela não pode ter um papel executor de tudo, como a Kelly disse, sim de disseminação do conhecimento. Então, uma vez que você, através de seus gestores, consegue transmitir essas ferramentas de uma forma que fique claro para eles, a gente disseminando conhecimento, acho que a cultura, ela acontece de uma forma mais rápida. Porém, não existe um tempo determinado para cada instituição. Eu acho que é muito difícil falar 5 anos, 3 anos. Depende muito, varia. Eles falam, né, existe um estudo de mercado que fala que uma cultura, ela consegue ser mudada a cada 5 anos. Mas isso é muito relativo. Acho que vai depender muito da forma como vocês implementam o tempo dedicado ao desenvolvimento dessas lideranças para, então, disseminar para as equipes. Eu acho que tem que sempre focar no corpo de gestão para isso ser disseminado. Porque se só a qualidade ela faz aquele trabalho sozinha, é mais difícil. Então, eu acho que utilizar a gestão como ferramenta ou como multiplicadores dessas ferramentas é a maneira mais fácil de você conseguir introduzir essa cultura, obviamente, envolvendo todo mundo. Acho que é por aí.
Isa quer No meu complementar? caso, aqui vou contar um pouquinho da experiência. A gente começou a trabalhar, comecei sozinha, e o primeiro processo foi a padronização de documentos, né? Para as pessoas realmente saberem o que elas fazem, como elas fazem, até o pessoal de qualquer setor. Você começa padronizando os documentos. Depois de 2 anos e meio, a gente já conquistou o ONA nível 2. Mas assim, não foi fácil, foi muito difícil, muitos desafios. E depois a gente vai vendo que a cada ano você vai ficando mais maduro. E até o seu raciocínio vai fazendo mais sentido. E você fala, nossa, porque eu não pensei nisso antes? Não tinha como pensar antes. Porque as coisas vão acontecendo, você vai aprendendo a cada dia, com cada certificação você aprende mais coisas. E hoje a gente está há 7 anos, eu estou há 9, mas há 7 na qualidade, e eu não me sinto ainda madura o suficiente, eu estou aprendendo a cada dia. Então, realmente, essa resposta não tem, assim, como determinar um prazo, porque você vai aprendendo, você vai aprimorando, você vai melhorando o raciocínio, você vai usando o sistema cada vez melhor. Então, não tem realmente um tempo determinado, depende muito aí do feedback também da equipe, da sua equipe e assim por diante. Bem legal, bem interessante. Parabéns aí pela pergunta, Danilo. Acho que as instituições têm mesmo essa ânsia, né, de saber quanto tempo para estar ali maduro nessa área, para estar trazendo resultados e tudo mais. Eu acho que é isso que a Raquel falou, né? É paulatino, é dia a dia, depende muito de várias questões, até culturais, né? Regionais, enfim, para que isso tenha aí um tempo para acontecer. Nós que somos da área da qualidade, nós não temos dúvida da importância do nosso trabalho dentro de uma instituição de saúde. Sabemos os inúmeros benefícios que trazemos e como o nosso trabalho preventivo pode trazer resultados expressivos para a instituição. Eu queria saber como é a receptividade dos profissionais de saúde em relação às medidas implantadas pela área da qualidade. Então, a gente comentou aqui um pouquinho sobre como a gente faz para engajá-los nesse processo, né? Mas como é a receptividade quando vocês chegam lá para propor uma melhoria, para fazer uma mudança no processo, né? Como é que eles recebem isso? Como é que eles recebem o processo de acreditação propriamente dita, né? Uma avaliação externa, pessoas que eles nunca viram. Como é que eles conseguem receber mesmo essas mudanças aí na instituição de vocês? Raquel, qual a sua percepção? Então, é o seguinte, quando a gente traz alguma coisa nova, às vezes proposto aí pela própria certificação, existe uma certa resistência. É normal do ser humano trazer uma resistência para coisas novas. Então, é o seguinte, quando existe uma questão, isso é colocado, sempre com o apoio da direção, é importante que isso tenha o apoio deles, né? Tem uma significância maior. E aqui aconteceu muito, inclusive, na última auditoria que a gente passou externa, e eu faço uma auditoria interna, assim, bem completa, né? A gente tem processo de verificação, processo de follow-up, validação da eficácia posteriormente. E aí o pessoal fica, nossa, mas vem a Raquel de novo. Eu até brinco, vocês nem conseguem ver minha cara mais, né, gente? Mas é o seguinte, quando vem a certificação, aquilo que foi cobrado deles, aquilo que foi colocado para eles, é pedido nesse momento. Então, eu tive experiência de muitas pessoas, tanto da operação quanto de gestão, de chegar e falar, nossa, tudo aquilo que você falou para a gente, que você cobrou, o pessoal perguntou, que bom. Então, tipo assim, valida-se, né, aquilo. Então, assim, não tenho receio de colocar, de propor coisas novas, de propor situações que vocês sabem, enquanto aí, gestores da qualidade, que vai ser cobrado. Então, assim, a gente passa um momento um pouco como, já vem trazer mais coisa, mas depois é gratificante para eles verem que a gente, inclusive, passou por uma certificação ANA 3 sem nenhuma não conformidade. Por todas essas questões que a gente viu, se antecipou, né? E assim, nem com nenhuma potencial não conformidade, foram só observações. Então, foi muito gratificante para todo mundo. E eu acho que demora um pouquinho, mas vem esse retorno, e eu acho que eles percebem. E dessa forma, todo mundo consegue ver o resultado do trabalho e eles diminuem um pouco a resistência quando a gente vai levar coisas novas. Né? Acho que é isso. Bacana. Tem uma pergunta aqui para a Isabela, que eles estão perguntando, deixa eu só ver aqui.
que eu achei interessante, talvez para ela explicar um pouquinho como que é. Bom dia, Isabela. É a Gabriela Moraes. Tudo bem? Como sua equipe é dividida para atender a operador e o hospital? Vocês são certificados em ONI e RN. É isso? Bom dia, Gabi. É o seguinte, começamos com o hospital e depois que a gente conquistou o hospital, né, a certificação do hospital, migrou toda a minha equipe para também atender a operadora. Então, a gente faz um calendário no começo do ano, eu faço atividades com as meninas, cada menina é responsável por uma ferramenta, todas sabem tudo, porque até nas férias, uma pode ficar no lugar da outra, mas algumas são específicas. Por exemplo, eu tenho uma profissional que atua bastante com gestão de documentos. Então, ela dá os treinamentos, ela dá o treinamento para a equipe como um todo e depois em loco, ela fica como referência. A outra é gestão de risco. Então, ela é a referência. A outra é não conformidade, ela é referência. E uma outra eu faço a questão dos indicadores, para elas manipularem o sistema, até serem especialistas no sistema, quando surgem dúvidas eu vou direcionando. E eu acabo gerenciando todas, eu sei mexer no sistema como um todo, e eu vou dando os apoios, tanto na operadora quanto no hospital. Faço treinamento tanto na operadora quanto no hospital. Nas épocas da auditoria da operadora, acaba migrando todo o trabalho para a operadora. E a gente dá continuidade no trabalho do hospital, mas assim, a força maior é na operadora. Semana que vem eu tenho auditoria, a minha equipe está toda voltada para a operadora. Isso é bom e isso é ruim. Qual que é o meu conselho? Vocês têm que tentar achar uma forma de, perto da auditoria, fazer uma força maior, mas não abandonar o outro lado. Quase que não tem como você fazer. Eu vou ficar no hospital e na operadora dividido. Não, porque é tanto trabalho. Você tem que ver tudo de todo mundo. A gente gosta de fazer a conferência. A gente não operacionaliza para eles, mas a gente acaba dando muito apoio, muita conferência, muita correção, muito auxílio no que for preciso. E na época de auditoria, isso fica muito intenso. Então, todas as meninas sabem fazer tudo, mas cada uma delas tem uma ferramenta de referência até para tirar dúvida e fazer orientação em loco, porque é essa que está dando mais resultado. Bacana, bem interessante. Então, é o mesmo time, e aí tendo toda a questão de apoio em momentos que são mais pontuais, que precisa de mais atenção e tudo mais, né? São 60 setores. A gente trabalha com 60 setores. Então, a gente conhece toda a operadora, a gente conhece todo o hospital, com a experiência você acaba conhecendo. Você sabe quem tem mais dificuldade, quem precisa de mais apoio, e você tem que se dividir de uma forma que atenda todo mundo. Bacana, bem legal. Para a gente finalizar, vou fazer a última perguntinha aqui. Os demais que mandaram as perguntas, a gente envia depois por e-mail, tá? Se tiver alguma que a gente não entendeu, peço desculpas aqui. Tem várias perguntas, gostaria de atender todo mundo e aproveitar todo o know-how aí das gerentes da qualidade, mas a gente não vai conseguir por conta do tempo e tudo mais, tá? Então, só para a gente finalizar, eu queria que as meninas comentassem sobre os avanços conquistados com o uso da tecnologia. As duas instituições utilizam a solução de gestão estratégica e qualidade da MV. Como é trabalhar utilizando a tecnologia como principal aliada das iniciativas do setor? E quais foram os principais problemas resolvidos com as soluções da MV? Olha, eu acho... Pode. Não, pode falar. Pode falar, Isabela. Para nós aqui foi primordial, até para a gente tentar agora pleitear a ISO 9001 por conta da rastreabilidade dos documentos e a gerência mesmo do setor da qualidade em relação a todas as ferramentas, porque você acaba sendo cobrado como que você faz essa gerência de planos de ações, de indicadores, como que você faz auditoria de gestão de risco na prática. Não tinha como não fazer sem o sistema, porque o sistema oferece um painel de pendências, nós criamos até um indicador
que chama Percentual de Adesão às Ferramentas da Qualidade. Mensalmente, nós tiramos por esse painel todas as pendências de todos os módulos, plano de ação, indicador, não conformidade, documentos e gestão de risco e estratégia, que são os módulos que a gente usa no sistema, e a gente faz um indicador estratégico desdobrado nas áreas, e as pessoas têm que analisar por que não cumpriram com as ferramentas da qualidade, e depois a diretoria tem cobrado também planos de ações para aqueles que não atingiram a meta. Foi uma forma da gente tentar fazer as questões serem executadas como um dia a dia, e não só na época da auditoria. Então, para isso, a gente teve que ter essa cobrança, essa criação desse indicador, essa participação da alta liderança, e sem o sistema não ia dar para ter esse olhar aí completo de tudo de todo mundo. São estratégias, né, Isabela? Outro dia eu estava numa instituição que a gente estava falando que a tecnologia ela é muito boa, mas ela depende de pessoas. Ela não faz tudo sozinha, não tem como aprovar documento se não for uma pessoa lá e aprovar esse documento, né? Então, a pessoa tem que se envolver e tem que fazer isso. E aí um gestor brincou comigo e falou assim, Kelly, agora eu estou resolvendo assim, ó. Quando me pedem férias, eu abro aqui o painel de pendências. Aí, se tiver muita pendências, eu peço para resolver antes de sair de férias. Então, são estratégias, né? São formas aí de fazer com que as pessoas entendam que aquilo é importante, que aquilo tem que ser trabalhado, né? Então, claro, uma brincadeira aí a forma de trazer, né? Mas é uma estratégia. Então, como você disse, eu criei um indicador, né? O outro, olha, vamos lá, beleza, você quer férias, mas vamos ver aqui o quanto tem de pendência antes dessas férias. Me ajude que eu te ajudo, né? Então, acho que é sempre essa ideia aí de diferentes estratégias e poder trazer as pessoas para perto também, né? Então, eu não posso fazer algo que distancia, eu preciso mostrar para ela que, olha, a ferramenta, ela ajuda muito, mas eu preciso de você, né? Eu preciso do seu apoio. Raquel? Então, a gente aqui já tinha uma outra ferramenta de gestão, já era um sistema também, e quando houve a migração da operação para o sistema MVSOL, a gente optou por fazer uma avaliação do MV estratégico, principalmente por questão de integração de informação, que era uma coisa que a gente queria muito. Então, depois de uma avaliação, a gente identificou que ele atenderia, e inclusive ele é mais robusto a nível de segurança da informação, a nível de controle dessas informações, igual a Isabela bem colocou. Então, agregou demais, a gente utiliza todos os módulos. Um ponto que eu acho fortíssimo do sistema é o fato de eu conseguir integrar os módulos. Se eu estou lá no BSC, eu consigo ver os projetos em aberto. Se eu estou respondendo uma ocorrência, eu consigo abrir projeto por ali. Análise crítica, mesma coisa. A gestão de risco nossa, ela ficou muito mais funcional depois que a gente implantou um módulo de gestão de riscos. Por quê? A gente consegue acompanhar como que está esse andamento através dessas auditorias. E quando antes a gente fazia por planilha, isso não era muito efetivo, né? Então, existia sim a planilha, um acompanhamento, mas a gente via que a utilização das barreiras, ela ficava fragilizada. Então, o módulo apoiou muito nisso, né? O módulo de gestão de apresentações, a gente faz reuniões de resultados mensais com a diretoria, então a gente faz via sistema, então a gente já puxa a informação de lá, se tem algum anexo, a gente abre dentro da apresentação. Eu acho um ponto super prático também do sistema. Então, assim, não temos informações fora dali. Então, o fato de ter centralizado, a gente consegue acessar, se precisar, aqui no centro oftalmológico, a gestão de casa, então facilita muito. Eu acho que o sistema, ele agrega muito, principalmente por ter uma visão estratégica, né? Porque muitos sistemas, eles vêm, têm as ferramentas, mas ele é muito operacional, né? Então, ele não faz um link das ferramentas, ele não mostra lá no seu painel do BSC como que tá esse resultado, ele é uma ferramenta separada da outra. E ali não, a gente consegue ver tudo de uma forma muito integrada, né? Então, até para a alta administração, que a gente vai levar algum resultado, acompanhar os projetos, é tudo muito mais claro. Então, eu acho que a robustez da informação, dos dados de acompanhamento que ele fornece é muito grande. A gente também tem um indicador de acompanhamento que a gente criou, e uma forma, só uma contribuição, o que a gente chama de adesão às atividades propostas pela qualidade, e aí entra tudo, né? Entra lançamento de indicadores, acompanhamento de projeto, resposta de ocorrência, e a gente atrelou ele a uma remuneração variável da gestão. Então, assim, foi uma forma super bacana de todo mundo acompanhar, levar muito a sério. Então, isso é uma rotina, assim.
Então, quando existe alguém que esqueceu de fazer uma análise, o pessoal já fica muito mais incomodado. Então, assim, foi um ponto super interessante. E uma contribuição também, mediante uma fala da Isabela, isso faz com que isso seja rotina e que não exista aquela questão de correria durante a época de auditoria, porque eu sempre falo, aqui, quando eu entrei, era assim também. Então, isso mostra o quê? Uma imaturidade no sistema, quando a gente deixa tudo para fazer na hora da auditoria, só demonstra que você não fez durante o resto do ano. Então, é importante que a qualidade ela seja rotina, ela é diária, ela é todo dia, ela é sempre. Tanto é que esse ano teve algum gestor que está aqui há mais tempo e falou, nossa, mas eu nem tive que ficar aqui esse ano depois do horário para fazer alguma coisa. Eu falei, que ódio, isso demonstra maturidade, demonstra que é normal. Então, assim, e complementando aquela pergunta também sobre mudança de cultura, quando chegar na época de auditoria e vocês não precisarem ter que correr com nada, pode saber que a cultura ela já está muito bem implementada na instituição de vocês. Acho que é isso. Perfeito, perfeito. Muito boa a contribuição de vocês. Eu acho que deu para trazer bastante essa experiência, né? Essa utilização do sistema. Gostei muito, Raquel, de ter lembrado aí a questão da integração. Então, os clientes que são MV, a gente tem trabalhado cada vez mais integrado. Claro que o sistema ele também funciona para clientes que não são MV. Mas os clientes MV, por exemplo, eles conseguem fazer ocorrência buscando os dados diretamente do prontuário, do paciente. A gente está trabalhando neste momento fortemente com um time onde a gente vai conseguir fazer com que as ocorrências elas sejam automáticas. Então, quais são as partes lá do processo ligadas à segurança do paciente que a gente não atendeu da forma como deveria dentro daquele protocolo e que precisa abrir uma ocorrência. Muitas vezes fica na mão da enfermagem ou da enfermagem ou dos colaboradores, ou essa informação fica dentro do prontuário. Então, a gente vai fazer com que isso seja automático. O antibiótico tinha que ser de 12 em 12, não foi de 12 em 12, é importante para a segurança do paciente, automaticamente já vai abrir uma ocorrência, tá? Então, nós estamos com um time nesse momento pensando nessas questões da segurança do paciente dentro do prontuário para que possa abrir a ocorrência automaticamente. E um outro módulo que nós estamos preparando, e aí para os clientes MV, e a Raquel contribuiu também nessa parte, é o módulo de gestão de competências. Então, a gente vai conseguir atrelar ali quais são os documentos que precisam ser lidos e precisam ser treinados para os colaboradores, Quais são os indicadores que ele tem para que isso também some aí a sua avaliação, tá? Então, a gente vai construir um módulo de gestão de competências aí, atrelando todos os outros módulos e quem tiver já a solução, isso vai para vocês seguir aí como uma atualização. Tá bom? Então, tem várias novidades que a gente também trouxe aqui no webinar. Eu acho que essa é a ideia, da gente trazer ideias aí para os nossos clientes MV. E para quem não é cliente MV, também pode ter gestão estratégica, também pode ter gestão da qualidade. Os indicadores são buscados através de SQL na base MV, em outra base, em planilha de Excel. Então, não compromete o trabalho de outra instituição se trabalhar com outro sistema também. Essa parte de gestão estratégica da qualidade, ela pode servir para quem também não é cliente MV, independente do porte, tá? Não é porque é um hospital, uma clínica, um laboratório, que não pode usar a solução, porque a gente tem ofertas para qualquer tipo, para qualquer perfil, ok? Então, para a gente finalizar, eu vou falar sobre essa oferta. Eu não sei se está aparecendo minha tela aí para vocês de oferta. Deixa eu só ver aqui se eu consigo compartilhar. Apareceu? Voltou minha tela? Vocês estão vendo a minha tela ou não? A tela de perguntas ainda. Isso, agora é de oferta, Então, em relação à oferta, a gente traz aqui para vocês um desconto de 25% no valor da ferramenta de gestão estratégica e gestão da qualidade, e 10% no valor da modalidade nuvem. Então, a gente também tem a solução, tanto para instalar a on-premise, para instalar na infra de vocês, aí no banco de dados Oracle, quanto cloud, tanto em nuvem, tá? Então, a gente fez um valor diferenciado, 25% de desconto nessa on-premise e 10% de desconto para o cloud. Então, essa oferta vai ser válida para quem estiver nos assistindo aqui ao vivo e colocar aqui na ferramenta um eu quero. Esse eu quero uma apresentação, eu quero a proposta, eu tenho interesse aí em ter a solução da MV. Então, colocando esse eu quero, a gente vai entrar em contato com vocês, vai marcar a apresentação, e aí vocês, o fato de terem assistido e participado aqui com a gente, vai ter esse desconto aí diferenciado, tá bom? Então, aproveitem, coloquem aí o eu quero para a gente
poder entrar em contato com vocês, e para quem não tem a solução, poder ter e também fazer parte aí do nosso seleto time, né, de gestão estratégica e qualidade. Bom, pessoal, Isabela e Raquel, agradeço vocês imensamente pela participação, por esse bate-papo enriquecedor, né, por essa troca de experiência em relação à área da qualidade. Esse foi o nosso webinar, né, de desafios relacionados à área da qualidade de uma instituição de saúde. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, né, e pediram para mandar o oi, para mandar o abraço. Sintam-se todos abraçados por nós aqui da MV. A gente sempre está muito perto. Para aqueles que não me conheciam ainda, eu sou a gerente comercial de produtos. Então, este ano eu vou estar muito próxima aí aos nossos clientes para ouvir de vocês o que mais a gente pode fazer no nosso sistema. Como a gente pode melhorar, né? O nosso sistema, assim como a área da qualidade, busca melhoria contínua. A gente também não para. Quanta coisa a gente trouxe aqui para vocês? Aplicativo, funcionalidades, né? Novos módulos, automatização. Então, a gente também na unidade, a gente também não para, a gente também é sedento pela melhoria contínua e a gente também quer ouvir vocês enquanto clientes. Então, eu, como gerente comercial de produto, vou estar muito próxima de vocês para entender angústias em relação ao sistema, para a gente compartilhar o que é bom também, para que a gente possa cada vez mais melhorar, tá bom? Então, obrigada a todos que nos acompanharam e continuem nos seguindo aí nas redes sociais, no LinkedIn, no blog. Eu também tenho LinkedIn, sempre estou postando conteúdo lá, tem artigo, né? Para que a gente possa aí cada vez mais estar perto de vocês. E até uma próxima, pessoal. Muito obrigada. Obrigada.